Tem o seu método de estudo, você pode formar uma linha do tempo e estudar de uma maneira, você pode estudar de forma esquemática, separando tema por tema, e aqui a ideia total da aula foi estudar tema por tema, ver quais foram as características das guerras e tudo mais, mas antes eu quero passar um mapa do século, o que nós vamos ver em todo esse século para ficar mais sistemático e saber o que a gente vai estudar. Os primeiros anos aqui, a gente vai ver que foi o ano que ocorreu os maiores tumultos, guerras, revoluções de questões ideológicas e afins. Por exemplo, nos anos 0, ali, 1900 a 1910, teve a questão do capitalismo e imperialismo, como o Carl já apresentou para vocês, algumas questões imperiais, de colonização e afins que vão mostrar algumas características da Primeira Guerra, assim por diante. Nos anos 10 tem a Primeira Guerra Mundial, a Revolução Russa. Nos anos 20 tem os anos felizes dos Estados Unidos, a questão do capitalismo, o avanço dos regimes totalitários pela Europa, por causa da influência capitalista, questões socialistas, questões de revoltas populares pela Europa. Nos anos 30 teve o início da Segunda Guerra Mundial. Nos anos 40 o fim da Segunda Guerra, o prenúncio da Guerra Fria, o Estado de Israel ele estava surgindo nessa década também. E aqui nos anos 50, o escoar da Guerra Fria e o mundo como ele foi se tornando hoje na realidade. Tem as guerras quentes, que nós vamos ver que são parte da Guerra Fria, Guerra do Vietnã, nos anos 60, a crise socialista, nos anos 80, a abertura econômica, o colapso da União Soviética, e nos anos 90, a questão do neoliberalismo e o mundo se globalizando para se tornar o que ele é hoje na realidade. Bom, não sei, eu acabei não vendo a aula de história de ontem e também não vi a questão da aula do Carl, mas tem uns conceitos muito básicos que não podem cometer alguns equívocos na prova. Os conceitos históricos vão poder colocar nas respostas e tudo mais, que às vezes podem confundir. Às vezes a gente coloca lá sem saber os significados, é muito importante a gente ter a noção exata desses conceitos. Por exemplo, na questão da história, temos modo de produção. O que é um modo de produção? Como uma sociedade produz os seus bens, como uma sociedade sobrevive. É um modo de produção socialista, é um modo de produção capitalista, é um modo de produção primitivo. Quais são as ferramentas que a sociedade em questão está utilizando para produzir os meios de sobrevivência deles? Como é que a sociedade funciona? A partir de modo de produção. Ou seja, modo de produção é como a sociedade estaria fabricando os seus métodos de agir na sua sociedade. Guerras. Não sei se já foi falado exatamente, mas o que é uma guerra? Alguém me diz, o que é uma guerra? Como? Duas partes. Conflito de duas partes em busca do quê? De um interesse em comum. Duas partes elas querem algo e não podem viver ao mesmo tempo. As duas partes elas vão se movimentar de forma a brigar com a outra, de certa forma, usar armas, usar métodos agressivos, para tentar conquistar um território, conquistar uma região rica em minérios, determinada população e afins. Isso é uma guerra. É um conflito de interesses, não são duas partes, mas podem ter muitas mais partes. Além de guerra, às vezes temos o termo guerra civil, que temos que tomar muito cuidado, que muitas vezes é utilizado no termo histórico, que é a guerra entre setores da mesma população, muitas vezes. Temos, o país X teve uma guerra civil, ou seja, teve alguns grupos, alguns setores desse país X que lutavam pela hegemonia do poder, por uma questão daquele país, ou seja, dentro da região. Tem também questões, panorama político, econômico, social e cultural. Política a gente associa com o poder. Qual o panorama do poder daquele país? Como que ele está se organizando? Economia, questão fácil, econômica. Social, como a sociedade está se organizando? Qual o panorama social? Como é que a sociedade está organizada? E cultural é a questão da cultura mesmo da sociedade. Agora tem uma questão que nós vamos ver muito no século XX, que pode confundir bastante às vezes. Qual é a diferença entre socialismo e comunismo? Ruim de socialismo?
ela disse o quê? Que o comunismo e o socialismo seria um caminho para chegar ao comunismo, de forma a educar a população, para que no comunismo ideal não precise do Estado controlar as pessoas vão se organizar de forma satisfatória, vai normalmente. E é isso mesmo. No socialismo, a existência do Estado ainda é fundamental. O Estado estará a controlar os meios de produção, controlar as indústrias e afins, dá o controle total da sociedade, né? O socialismo. O Estado ainda é necessário. Para passar ao comunismo, que isso seria totalmente desnecessário, os meios de produção estarão nas mãos dos trabalhadores, né? Cada um poderá se organizar de uma certa maneira. Outra questão complexa, revolução e golpe. Qual que é a diferença entre esses dois conceitos? Revolução e o golpe. Na Revolução, ocorre uma revolução completa do panorama político ou ideológico do que está acontecendo naquele lugar. Geralmente, ela parte de quem não está diretamente ligado ao poder, pode partir geralmente das camadas mais populares, como nós vimos na Revolução Francesa, agora pouco algumas outras revoluções, que não era diretamente quem estava no poder que foi lá e operou. Era um governo que era absolutista. Alguns setores da sociedade se voltaram contra a situação e resolveram fazer uma revolução, mudaram o padrão político daquele lugar. Um golpe, ele pode vir muitas vezes de setores que já estão ligados ao poder, como por exemplo, geralmente nós vemos um golpe militar, ou seja, os militares já estão fazendo parte do Estado e eles de certa forma dão um golpe no poder total para mudar um pouco a ideia política, mas não muda todo o panorama. O Brasil, por exemplo, era uma república nos anos 60 já, república popular, populista e tudo mais. Teve um golpe militar, só que não deixou de ser uma república. Continuou sendo, mas uma ditadura e tudo mais, mas foi um golpe, porque não mudou toda a estrutura do lugar. Imperialismo e colonialismo, o Carlos já apresentou para vocês também, muitas vezes a noção básica, às vezes, do colonialismo, a metrópole, interfere diretamente nas regiões que ela colonizou. O imperialismo não necessita necessariamente disso. Ele pode estar imperando sobre outra região de forma ideológica ou econômica. Os Estados Unidos, por exemplo, é um grande país imperialista, mas ele não está interferindo na política dos outros países. Ele está apenas, por exemplo, dando suporte econômico e os outros países acabam dependendo dele. Muitos países da América Latina dependem do imperialismo norte-americano, porque os Estados Unidos, de certa forma, fornecem matérias-primas, fornecem dinheiro e assim por diante nas regiões. Esses conceitos aqui, tudo ok? Então, qualquer coisa que estiver falando aqui, perguntem, se eu não souber responder. Bom, eu poderia muito bem começar o século XX aqui falando, a Primeira Guerra Mundial aconteceu por causa disso, disso e disso. Mas eu vou ter que retomar um pouquinho da aula do Carl aqui, porque são pontos fundamentais que vão direcionar o mundo porque ele vai ver o que é a Primeira Guerra Mundial. Bom, primeiramente, ainda lá no século XIX, teve a Revolução Industrial de Energia, a segunda Revolução Industrial, mais precisamente, que foi a revolução que ocorreu aos poucos, a descoberta de novos elementos, como energia elétrica, a questão da expansão da indústria de ferrovias, da fábrica de aço, para a construção de ferrovias, o transporte em geral, e também a descoberta do petróleo, que foi muito importante para a produção dos motores, a combustão e para funcionar alguns carros. E também a segunda revolução industrial foi o que impactou diretamente na nova formação de um novo modo de vida. Porque antes é uma questão bem de estrutura social mesmo. Antes as pessoas elas poderiam viver para quê? Viver para a família e viver no campo ali, com os familiares, e está feito, essa é a minha vida. Mas agora tem o capitalismo
tomando a ideologia do planeta. E agora a vida vai se voltar para um outro objetivo, não é só ter a sua família ali, legal. Por exemplo, hoje tem gente que não quer, não está nem aí, quer ter família. Ela quer ter lucros, quer ganhar dinheiro, quer trabalhar em um lugar bom, ganhar dinheiro e se autossustentar. Ou seja, a autonomia, a vida das pessoas vão mudando aos poucos, elas se voltam a trabalhar, ganhar dinheiro e assim por diante. O lucro passa a criar a vida das pessoas. Antes tínhamos várias pequenas empresas explorando várias atividades no planeta, e elas concorriam diretamente ali. Por exemplo, tinha a corporação Ofício, mais antigamente, que organizava como era a vida dos artesãos e assim por diante, sapateiros, e tinha vários concorrentes ali trabalhando. Só que agora o monopólio começou a tomar conta do sistema econômico. Em que sentido? Várias empresas grandes que podiam explorar várias regiões, acabavam incorporando empresas menores e formando grandes grupos econômicos, os trusts, e da compra e incorporação de várias empresas, formando uma bem mais forte, bem mais potente e sendo o nome no mercado. E também o cartel, justamente petrolíferos e bancos, que não eram um grupo só, mas eram vários grupos que definiam os preços, definiam algumas questões econômicas. Devido às condições, o capital acabou por se concentrar nas grandes potências europeias e nos Estados Unidos, Inglaterra, França, Alemanha, eram os principais países que tinham a matéria-prima e também colonizavam regiões na África e Ásia que tinham essas matérias-primas que eles precisavam. E olha só, passado o tempo, tais países aproveitaram de uma estratégia. Eles tinham os bancos e tinha as colônias, tinham os pequenos países. O que eles faziam? Emprestavam dinheiro para esses países mais pobres, porque emprestando dinheiro eles vão ter que pagar de volta com juros. Sendo que os mesmos países que estavam emprestando dinheiro, eles vendiam os seus produtos para aqueles que eles emprestaram. Por exemplo, a Inglaterra emprestava dinheiro para país X e esse país X comprava produtos das empresas da Inglaterra. Ou seja, a Inglaterra saía ganhando, vendendo seus produtos e emprestando dinheiro que vai voltar com juros. E isso é brilhante e trágico, porque cada vez mais ia aumentando o poder aquisitivo desses países, e os países pobres iam ficando cada vez, não ficando mais pobres, mas ficavam à mercê dessa questão. Mais tarde tem o Taylorismo e o Fordismo como atividades de produção, né? O Taylorismo, que é você ficar sob vigia sobre um trabalhador para ele produzir parte da produção final, mas ele não precisa conhecer a produção final, só vai fazer com a parte. E o Fordismo, cada pessoa tem uma função na empresa, seria essa a ideia. Por exemplo, uma empresa de carros, um trabalhador produz a janela do carro, outro produz o capô, o outro produz o pneu, o outro produz o motor, e não precisa saber o que os outros estão fazendo. Se eu for um trabalhador, eu preciso me preocupar para produzir o vidro, por exemplo. Eu fico responsável por isso. E isso, produzindo de forma em grande escala, aumentava a produção das empresas. Também é importante a gente relembrar, conforme os Estados Unidos, ser bem rápido, porque vocês já viram essa questão, a expansão do oeste, a novos territórios, teve choque com os mexicanos, o pessoal dos Estados Unidos era chamado de pioneiros, mas pioneiros não tinham nada. Ele a guerra por territórios, que mais tarde o México, vendo que não poderia vencer os Estados Unidos, acabou vendendo alguns territórios por cerca de 15 milhões. E mais tarde encontraram ouro na Califórnia e com essa grande expansão para o oeste, que se desenvolveu muito a indústria das ferrovias, principalmente as indústrias de formato de aço. Fazer uma ferrovia ou precisar de aço para colocar lá. E lembrando também a Guerra da Secessão, o norte era capitalista, industrializado, tinha mão de obra livre, com altas taxas de autolegárias e leis protecionistas, né, para proteger os produtos que ali eram fabricados. E o sul era agrário, fundiário escravista, com taxa forte para facilitar importações e exportações de outros lugares. Com a expansão para o oeste, enfim, muitos
novos estados que iam surgindo acabaram influenciando na Câmara lá nos Estados Unidos. E eles tinham influência do norte, que tinha mão de obra livre. E como o norte tinha mão de obra livre, não queria escravismo e tudo mais, começaram a ocorrer pressões para acabar com o escravismo, a tendência abolicionista. O Sul, sabendo disso, não quer acabar com a escravidão, então começou a lutar. O Abraham Lincoln disse que não, e enfim, o norte, tendo uma população maior e tendo poder aquisitivo, acabou ganhando a guerra, porque para produzir armas e ferrovias, tais indústrias se desenvolveu bastante, e grupos econômicos fortes de imigração europeia, a Europa, o pessoal da Europa, eles viram que nos Estados Unidos as propriedades eram boas, que não tinha tanta questão ideológica de guerra nos Estados Unidos, a galera começou a migrar para lá, para tentar melhores condições de vida. O imperialismo, então, como vimos, o capital se expandiu e grandes potências se fortalecem, controlando o mercado de certa forma. Aqueles países que nós vimos ali, com aquela questão de dinheiro, materiais, a busca de novos mercados é importante, né? Produzindo mais produtos, eu preciso achar novos consumidores, então nada mais lógico que buscar novas colônias, buscar novos territórios. Um novo público consumidor para os seus produtos. Então, os motivos que levaram ao imperialismo, alguns fatores colaboraram para o imperialismo, né? Que na Europa já estava tendo bastante gente lá, as doenças já eram mais controladas, enfim, o público, o pessoal lá foi aumentando, então tinha gente para mandar para essas colônias. Mão de obra barata nas colônias, a galera que sem sindicatos, a galera na Europa lá, dos países imperiais, eles de certa forma tinham um certo grau de estudo, e como trabalhadores começavam a se organizar em sindicatos, exigiam salários mínimos, dignos, condições de trabalho e tudo mais. E isso ficava caro para as grandes empresas. Ou seja, o que é legal fazer? Legal para eles. Vamos lá nas colônias, lá o pessoal não reclama muito, a mão de obra é barata, a gente consegue pagar o mundo e eles produzem para a gente também. E também a teoria pseudocientífica de dominação, pseudo-falso, que é que o povo dessas colônias era inferior, né, cientificamente e alguns outros quesitos. França, Inglaterra, Bélgica e Alemanha foram os grandes nomes, e algumas voltas nacionalistas por território acabaram acontecendo nessas regiões. Tá, temos o imperialismo, temos algumas questões dos Estados Unidos, e agora chegamos à Primeira Guerra Mundial. Como vimos, portanto, o imperialismo, as grandes potências europeias acabam colonizando determinados territórios, seja na África ou na Ásia. Mas isso poderia causar insatisfação, pois algumas teriam mais territórios do que outras. A Inglaterra tinha território na Ásia, a França tinha bastante território no norte da África, e a Alemanha e a Itália tinham aonde? Tinha um espaço só, não tinha quase nada. Eles ficaram meio chateados, sentiam-se descontemplados com essa situação. Temos essa noção geral do imperialismo. Vimos que os países imperialistas foram se expandindo, a Inglaterra e a Itália estavam se sentindo descontentes com essa situação. Agora, retomando um pouquinho antes, lá do século XIX, novamente, que vai dar os trilhos sobre algumas questões da Primeira Guerra Mundial, a Tríplice Aliança não começou ali na Primeira Guerra, não começou bem antes. Lá em 1874, na época do Otto von Bismarck, a Alemanha e a Áustria-Hungria, que são países muito próximos, eu já tenho uma África na história até pouco, eles assinaram um acordo militar mútuo, que era uma ajuda, uma cooperação. Eu te ajudo, você me ajuda se alguém invadir o território, se alguém passar as nossas fronteiras, nossos limites. E a Áustria-Hungria tinha algum certo interesse pela região dos Balcãs, que é aquela região da Sérvia, da Grécia, um pouco mais no leste europeu para baixo. A Áustria-Hungria tinha interesse por um dia e tudo mais para lá. A Itália, então, entrou em 1872, nessa Tríplice Aliança, visando cooperar com essa situação, porque ela está meio grave com a França por algumas questões territoriais ali da Europa mesmo, e também por algumas questões da África também ali.
Bom, essa aliança então surgiu no século XIX. E a gente se entende que também vai ser uma das partes da Primeira Guerra Mundial. Foi em 1904. A Inglaterra e a França assinaram um acordo reconhecendo as pretensões colonialistas da ONU e ajuda em caso do ataque alemão. A Inglaterra e a França tinham noção que a ONU queria colonizar novas regiões também. Ou seja, eu reconheço então que quer colonizar tal região e a França reconhece a mesma coisa da outra parte. E a Rússia em 1907. Essa aqui se entende. Tá. Qual que é a região das tretas da Primeira Guerra Mundial? Primeiro a gente tem que ter noção que o Império Otomano, que é a região da Turquia e a região dos Balcãs, ela está existe. Vou passar aqui só o mapa, depois eu. Tá. Aqui é a região dos Balcãs, a Áustria-Hungria, a Alemanha, aqui tinha um acordo de Carnot, a Itália começou a fazer parte disso mais tarde, o Reino Unido e a França, tinha um acordo, região dos Balcãs aqui e o Império Otomano. Ele estava em crise, decadência. Tá. O Império Otomano acabou entrando com uns choques com a Itália e tudo mais, por umas questões, tanto que a Itália lutou contra o Império Otomano para recuperar algumas regiões. O Império Otomano foi muito frágil nessa guerra. Não ofereceu muita resistência e a Itália acabou ganhando com certa facilidade. E sabendo disso, alguns países que estavam se formando na região dos Balcãs tinham um viés de busca nacionalista, porque eles foram dominados pelos países, pelos impérios por muito tempo. Eles eram um povo, eles queriam ter um país deles. E eles foram reforçando um discurso de uma certa nacionalidade, um certo povo, precisamos do nosso território. E na região dos Balcãs eles colocaram esses discursos e queriam determinados interesses para a formação de um novo país. País 1, Sérvia. A ideia da Sérvia era formar um grande país eslavo, como os outros. Aí ele lutou contra a Áustria, pois queria anexar a região da Bósnia. Só que em 1908, a Áustria-Hungria, ele anexou a região da Bósnia para ele. Como a Sérvia queria a Bósnia para formar um país eslavo, contrariou o interesse da Sérvia. A Rússia, o que a Rússia queria? Ela queria uma maior influência nessa região, isso é importante ressaltar, a influência que a Rússia queria e também uma saída para o Mediterrâneo. A Rússia é mais assim, tem um mar Cáspio ali, ela queria uma saída para navegações e tudo mais. E a Turquia, ela viu que os russos, que como os russos, para chegar no Mediterrâneo, para influência, tinha que passar pela Turquia, a Turquia viu que não ia dar certo isso aí, aí passou no território e se aproximou da Alemanha. Tá. Um monte de país na região dos Balcãs, com um monte de interesse diferente. Começou o caos. O arquiduque, lembrando então, a Áustria-Hungria tinha anexado a Bósnia. E quem queria a Bósnia era a Sérvia. O arquiduque Francisco Ferdinando, ele estava visitando Sarajevo, que é a capital da Bósnia. Estava visitando, conversou com as autoridades locais, ele e a esposa. E antes, estava passando pela cidade, tanto que jogaram uma granada nele. Aí ele falou assim: meu, vocês recebem a gente com bomba, é isso? Não é legal isso aí. Aí eles estavam passeando lá pela cidade, aí o motorista do carro ele foi por uma rua que ninguém sabia que rua era aquela. Aí chegou o integrante do movimento nacionalista sérvio, que estava lá na Bósnia, mão nele, e matou o Francisco Fernando e a esposa dele. E com esse ataque, a Áustria viu: você matou meu arquiduque sérvio. Seus nacionais mataram meu arquiduque. Guerra contra vocês. Ok. A Áustria então declarou guerra sérvia. Como a Rússia queria influência na região, e a Sérvia na região, a Rússia deu apoio à Sérvia. E como a Rússia deu apoio à Sérvia, como a Alemanha tinha tratado com a Áustria, e a Áustria estava em guerra com a Sérvia, tinha apoio da Rússia, a Alemanha declarou guerra à Rússia. Quando
meu lado tinha a Alemanha e a Áustria, e a Sérvia e a Rússia do outro lado. Então estava aberta a Primeira Guerra. Daí, passado um tempo, a Alemanha invadiu a França e a Bélgica enxapou da Inglaterra. Tá, a questão é, a Alemanha foi uma guerra por causa de um acordo militar muito que tinha com a Áustria, e a Alemanha tinha que ter noção que ela tinha duas frentes. Ela tinha um lado oeste, que era a França e a Bélgica, e tinha um lado leste, que ali tinha a Rússia, tinha os países da região, os países eslavos. Então, começou a Primeira Guerra Mundial, dois povos, dois lados. Tem que tomar cuidado com essa questão aqui, porque os autores chamam, tem dois lados da guerra, países aliados e potências centrais. Países aliados não é essa aliança. Essa aliança é aquele acordo feito lá no século passado, entre a Alemanha e a Áustria, e depois a Itália, que se entende entre a Rússia e os outros países. São potências centrais dessa aliança e aliados que se entende. Aqui. Então, as potências centrais, elas estão no centro da Europa, essa aliança, e aqui a que se entende. Essa questão. Tá. Autores gerais e alguns esquematizadores assim, da história procuram separar a guerra em três fases. Primeira Guerra Mundial. Primeira fase, guerra de movimento. Foi no primeiro ano, no começo. Como é que a Primeira Guerra Mundial começou? Guerra de movimento, por quê? Porque estava se movimentando. A Alemanha foi feita umas iniciativas, então. A Alemanha estava no centro, os outros países estavam meio boas, assim, e a Alemanha resolveu, vamos colocar nossos soldados para atacar. Então, realizou ataques agressivos no frente oeste, onde tinha a França e a Bélgica, e na frente leste, tinha a Rússia, ele buscou uma tática mais defensiva para impedir que a Rússia avançasse o seu exército sobre ele. Era muito complicado. A Alemanha não teria poder suficiente para se expandir para os dois lados. Ou seja, ela teve que optar por um e tentar manter o outro lado. Se entende, então, originariamente da França, da Alemanha e da Rússia. Teve também alguns outros países associados. Mais tarde, os Estados Unidos, que na guerra, a Bélgica também. Teve essa aliança, a Alemanha, a Áustria-Hungria e a Turquia, tinha que posicionar da Alemanha, e a Bulgária. A Itália vai começar com essa aliança lá, como nós vimos antes, depois ela vai virar casaca e vai para o outro lado. Tá, e o movimento foi o primeiro, foi o comecinho, porque eles estavam se movimentando, né, com as iniciativas. Tá, se movimentaram, e agora? Vamos manter posições, vamos adotar táticas, vamos fazer trincheiras e nos proteger. A segunda fase foi meio que a guerra inteira. 1914 até 1918. A Alemanha começou com um ritmo acelerado, foi atacando, foi se defendendo e tudo mais. Só que, numa hora, acaba o sofrimento, acaba o esforço físico, acaba algumas questões gerais. Então, ela foi diminuindo o seu ritmo aos poucos. Então, ela diminuiu o ritmo ao oeste, né, quando estava atacando a França e a Bélgica. Só que no leste, a Rússia já estava passando, deixando uma tática defensiva, só que a Rússia acabou invadindo alguns territórios. Ou seja, vamos parar de atacar o oeste um pouco e vamos retomar o que era nosso? Beleza, então se voltou para o outro lado da guerra para tentar reconquistar territórios. Após o corrido, quando houve certa estagnação nas posições, os exércitos não invadiam mais as linhas. Chegaram a um determinado ponto que eles não aguentavam mais ir para lá e para cá. Então eles preferiam a ideia das guerras das trincheiras, preferiam apenas manter as linhas. Pessoal, vamos nos dedicar a manter a fronteira e não a nos desgastarmos mais e tentarmos invadir o território do inimigo. Em 1915, a Itália ainda estava do lado da Alemanha e da Áustria-Hungria. Só que ela estava insatisfeita. E vendo que se ela fosse para o outro lado, ela poderia conquistar novos territórios, porque ela viu que teria um poderio militar bem maior, ela resolveu mudar de lado. E passou a lutar ao lado de França e Inglaterra. Ou seja, mais um problema para a Alemanha, porque ela já tinha um problema no oeste, já tinha um problema no leste, agora ela tinha que se preocupar com o sul também. Então, em 1917,
os rumos da guerra começaram a ser alterados por questões internas de alguns países. Na Alemanha, apesar das questões políticas, mandar o pessoal para a guerra, não podemos esquecer que tem gente trabalhando lá, tem trabalhador, tem famílias, tem outras questões. E estava tendo gasto demais com a guerra. E o nosso trabalho, e a nossa alimentação, e a nossa casa? Onde vou te dar dinheiro para sustentar isso? Ou seja, está começando a ter crise social dentro da Alemanha. Fome, greve e afins para tentar mudar esse panorama. Os Estados Unidos entrou na guerra porque a Alemanha acabou atacando alguns navios, alguns submarinos no oceano, alguns submarinos dos Estados Unidos, que não estavam afim de participar da guerra. Eles estavam, de certa forma, financiando os países da Entente. E a saída da Rússia da guerra foi também determinante, no sentido de, nós vamos ver a saída da Rússia da competição. A saída da Rússia foi determinante para a Alemanha, porque a Alemanha estava sufocada já, com várias frentes de guerra. E com a Rússia saindo, ela ganhou um novo espaço e um novo fôlego, ela conseguiu se manter por mais um tempinho na guerra. Tá, o pessoal se movimentou, se posicionou e atacou, em 1918, o último momento da guerra. A guerra apresentava tá, isso é uma questão sobre a guerra. Nas guerras anteriores, elas não tinham tantos equipamentos modernos, e a Primeira Guerra Mundial foi que trouxe essas grandes novidades ao planeta. Ela usava trens para movimentar suprimentos, para movimentar os soldados, usava metralhadoras, não é a metralhadora de hoje, mas é a metralhadora mais lenta. Era um novo tipo de arma, bem útil para se utilizar nas combates. Tanques e aviões principalmente, apesar de bem rudimentares, os aviões eram utilizados de certa forma para jogar tijolo, jogar pedra na cabeça dos soldados adversários. Verdade. Com a saída da Rússia, então, a Alemanha conseguiu sustentar por um tempo. Os Estados Unidos, então, como eles teve seus submarinos atacados, eles resolveram mandar um grande contingente para a guerra. Ó, pessoal, da Europa, vamos mandar um monte de gente para acabar com isso de uma vez. Então, apoiou os amigos da Entente, tanto com soldados como com dinheiro, e assim possibilitou várias vitórias sobre os aliados, vitórias locais, específicas, não só ali na Europa, mas como em lugares da África, da Ásia. Em 1918, a Bulgária e a Turquia, elas não têm um grande exército, não têm um grande território. Eles pedem paz. Eles não estão aguentando mais se sustentar na guerra. E a Áustria entra em colados ali na frente italiana. A Itália do Sul, a Áustria acabou sendo derrotada e acabou se ressentiu na guerra. Tá, saiu a Turquia, saiu a Bulgária, saiu a Itália, ficou quem? Ficou a Alemanha só. Ela ficou sozinha na guerra e um caos interno. Então, a questão das greves e da fome que a sua população estava passando. A Alemanha ainda era um império e ocorreu então uma queda do imperador, né? O povo se revoltou e ficou tirando o imperador e ele foi colocado no governo provisório. O governo, sabendo das demandas sociais que estavam acontecendo ali e sabendo que não ia dar nada nessa guerra, tá, beleza, vamos entender, e assinaram um armistício e a guerra se encerrou nesse momento. Tá, acabou a guerra, beleza. Quais são as consequências que essa guerra gerou para o planeta? Foi feita então uma conferência de paz universal. E lá nessa conferência foi formada a Liga das Nações. Uma espécie de ONU fajuto na época, uma organização internacional, na Organização de Versalhes, feita lá em Paris, onde as potências vencedores da Primeira Guerra Mundial se uniram para negociar um acordo de paz. Uma paz super condicionada, e eles vão colocar um monte de condições para a Alemanha. O Estado alemão, que é uma região rica de minérios, afins, ficou responsável pela Liga das Nações, e a Liga das Nações acabou repassando essa região para a França, então isso acabou explorando essa região. Quais foram as punições dadas à Alemanha? Lá o Karl mostrou para vocês antes que a Alemanha tinha ficado com a Alsácia-Lorena.
que é uma região de minérios e ferro. Então a Alemanha se devolveu para a França, tudo de novo, ceder territórios para formar a Polônia, tinha que desmilitarizar o país e perdeu as colônias que tinha, e ainda por cima de pagar um monte de indenização para os países, porque quebrou navio, cobrou recurso natural e tudo mais, e pagando indenização para os países vencedores. Lá no caderno de vocês, lá, na folha de questão. Questão 3 da aula 5. Essa questão caiu no Unicamp. É interessante ali, dá para ressaltar que eles colocam um texto, assim, falando sobre o contexto histórico, e pedem algo relacionado ao texto. Aqui ele fala, após a Primeira Guerra Mundial, Weimar, blá blá blá, paz interna. E a questão da noção da paz imposta. Tá. O que foi a República de Weimar? Relacione com a ascensão do nazismo. O nazismo a gente vai ver daqui a pouco. A letragem, deixa um pouquinho para depois, então. Mas a letra B. O que foi o Tratado de Versalhes e qual o significado da expressão paz imposta? O Tratado de Versalhes foi isso. Quais são os pontos básicos para seria necessário se colocar na resposta? O Tratado de Versalhes foi após a Primeira Guerra Mundial. Foi uma conferência, uma organização entre os vencedores da Primeira Guerra para negociar um acordo de paz. Nesse tratado foram colocadas algumas punições e condições para a Alemanha, a facilidade de militarizar e as indenizações, e a expressão paz imposta é essa ideia, negociar um acordo de paz. Mas a Alemanha está negociando essa paz aqui que eles estão colocando? Não está. Eles estão impondo essas condições. Ou seja, paz imposta, imposto certas condições para o ideal de paz. Ou seja, essa seria o básico que está na resposta de vocês formarem o texto. Questão da organização, paz e assim por diante. Até porque alguma dúvida? Da guerra? Se perguntarem, por exemplo, quais são as causas da Primeira Guerra? Eu estava estudando, eu devo colocar em si também a questão do imperialismo, a divisão desigual, que gerou esse sentimento de desigualdade frente à ideia imperialista. Eles tinham que colocar esse tipo de conceito na resposta, de não me ater aos fatos do que estava. Sim, é sempre bom a gente pegar todo o que a gente lembrar. O imperialismo foi fundamental para a Primeira Guerra. Se não tivesse uma intenção imperialista, os países querendo conquistar os territórios, dificilmente ocorreria a Primeira Guerra. Isso aqui é um fato marcante, ou seja, seria muito importante você colocar essa questão também. Desde a questão do imperialismo, desde a insatisfação com a distribuição dos territórios, até a questão do estopim, o fato que marcou o início. Se couber, o máximo que deve colocar, sempre bom dar uma contextualizada, colocar os fatos básicos, seriam os elementos básicos para a compreensão da Primeira Guerra. Então seria bem importante. Primeira Guerra Mundial, teve o Tratado de Versalhes, a questão da punições para a Alemanha e tudo mais. E na Europa teve qual o panorama geral? O que aconteceu na Europa durante a Primeira Guerra? Mudança no mapa político, por quê? Novos países, novos territórios, novas formações, novos limites de fronteiras derivaram da Primeira Guerra Mundial. Ou seja, mudou o mapa político, mudou a forma dos países. E para fazer a guerra, a gente precisa de arma. Ou seja, tinha um monte de indústria fabricando arma. E se essas indústrias voltaram ao armamento. A questão de que foi muito lucrativo na época a indústria de arma, fazer uma arma precisa de aço, precisa de outros materiais também. Tá, os países ali da Europa entraram na guerra e tudo mais e saíram com dívidas, saíram em crises. E os Estados Unidos não foi muito atingido por isso. Os Estados Unidos sobrou um pouco maior da potência mundial. O Império Otomano ali, na região dos Balcãs, acabou sendo desmantelado. Tá, vamos agora voltar um pouco no tempo, antes da Primeira Guerra, para relembrar o tópico da Revolução Russa. O que acontece na Rússia?
Como é que era a Rússia? Tá, Império Russo. Ele sobrevivia sobre o antigo regime. O que é o antigo regime? Regime feudal absolutista. Feudal, regime feudo, produção feudal, e absolutista. Era um poder centralizado, poder forte, poder moderador, feito pelos chamados czares lá na Rússia. A Rússia, o Império Russo, então, era formado por várias nações e governadas por um monarca de poder absoluto. Por ser feudal, né, a economia era agrária, era no campo, lá que eles produziam as coisas. Tinha poucas concentrações industrializadas, de fábricas e tudo mais, que era Petrogrado e Moscou. E esse misto de formas de produção, as produções capitalistas nos grandes centros urbanos e a produção feudal, começaram a mandar críticas aos czares. E em 1905, lá na Ásia, lá perto do Japão, o Japão e a Rússia estavam disputando territórios. E a Rússia acabou perdendo o exército japonês, e o pessoal da Rússia disse: vocês estão perdendo território, como é que a gente vai ter segurança com vocês? Então começou a colocar uma grande satisfação popular também. E nessa época começou a formação do pós-GE, o Partido Social-Democrata Russo, que era dividido praticamente em duas vertentes dentro desse partido: os mencheviques e os bolcheviques. Mencheviques ele de minoria, não era a maioria ideológica dentro do partido. Liberaram a política nova, essas energias necessárias de uma pacífica natural. As vias naturais, a conversa, o diálogo, o alcance do poder deveria ser com calma. E o poder alcançado a gente pode fazer com o socialismo, uma ideia igualitária e justa de governo. Os bolcheviques não. O Lenin dizia: paz não vai resolver nada, gente. Mas se eles querem fazer uma revolução, a gente tem que atacar. Os bolcheviques eram mais revolucionários. Revolução de 1905. Tá. A Rússia perdeu territórios para o Japão. Então, como ocorreu uma insatisfação popular, começaram a ocorrer protestos. E o regime judiciário começou a ficar lá. A situação está ficando nervosa. Vamos ver o que a gente pode fazer. O que aconteceu então foi o episódio chamado Domingo Sangrento. Em 1905, então, domingo, os protestos lá do pessoal resolveram ir lá no Palácio do Czar, lá na frente, gritar: Czar, sai! E o Czar disse: acaba com esse pessoal gritando aqui na frente, né? Que revolta aqui não. Aí ele chamou as tropas dele e massacrou todo mundo. Aí saiu o sangue do pessoal e não sei como deu isso. Disso, então, começou uma revolucionária no país. O pessoal viu: o czar massacrou a galera que estava fazendo um simples protesto no palácio dele. Temos que ir por esse sistema. Então, alguns grupos políticos começaram a aparecer lá na Rússia. Como o Partido Constitucional Liberal, chamado Cadete, é muito importante você ver essas questões, se é liberal ou democrático. Liberal, a questão do liberalismo, capitalismo e tudo mais, que queria a questão do governo mais burguês e uma monarquia constitucional. Quer ser um monarca, mas uma constituição com alguns deveres e direitos para cumprir. O Partido Social Democrata, que queria a sociedade socialista. Então, durante essa estabilidade, ocorreu um massacre, ocorreu insatisfações de grupos políticos, surgiram então os sovietes no país, que era uma Assembleia Popular para deliberar sobre determinadas questões. E, em outubro, o Nicolau II, que era o czar da época, que ia massacrar o pessoal, ele lançou uma manifesto de outubro e fez a chamada Duma, que é a espécie de parlamento. Essa Duma, chamado parlamento, iria então elaborar um projeto de Constituição. Seria: esse pessoal quer uma Constituição, então,
Então, beleza, vou formar um parlamento aqui, formar a Duma, e eles vão se encarregar de formar essa Constituição que vocês tanto querem. Só que foi passando o tempo, os grupos políticos acabaram, de certa forma, perdendo um pouco de força, agora não crescendo tanto mais. E o czar, vendo que o pessoal estava ficando mais quieto, resolveu então reprimir, de certa forma, os partidos políticos. Disso então, como ali nós vimos que o czar queria fazer a Duma era um projeto de Constituição, então período seco constitucional, de 1905 a 1917, para formar a formação da Constituição de São Querido. Então, em 1905, Primeira Guerra, o parlamento ali, a Duma funcionou, mas o czar estava de olho na Duma. Vocês vão fazer o que eu quero. E começou a perseguir os desperdícios que estavam lá na funcionária. Stolypin, era um dos ministros do czar, ele estava promovendo a reforma agrária na Rússia. Uma questão mais social, assim, tanto que por essa reforma agrária, formando novas classes médias no campo, que o pessoal aqui foi um dos motivos que o pessoal começou a ficar mais calmo, mais quieto, que permitiu o czar mais tarde imprimir esses lucros. O Stolypin morreu em 1911 e o czar então aproveitou, morreu? Então vamos parar com essa reforma aí e vou imprimir tudo. Ainda, o Rasputin, o monge místico lá, ele começou a dar opinião do governo. Tá, em 1914 começou a Primeira Guerra Mundial, com os nazistas, começou a ter guerra, prejuízo, teve lá soldado, um enchimento para lá. Só que foi toda uma guerra, em 1916 começou o fracasso. A mesma coisa lá na Alemanha. Tipo, está gastando com guerra, mas a gente está passando fome, a gente não tem emprego, a gente vai ver o quê? Os soldados também são gente, os soldados também são pessoas. E eles também estavam passando fome, então eles começaram a ver os processos também. E daí o pessoal lá da Rússia que dava ordens para eles, tipo, vá para a guerra e faça isso, o pessoal disse, não vou obedecer você, a gente está passando fome também, a gente vai protestar. Beleza, os soldados começaram a ver os protestos. Como é que a Rússia vai se manter numa guerra assim, com sua população contra a guerra? Tá, a Rússia foi enfraquecendo durante a guerra. Em 1917, então, a Duma renasceu e o Kerensky, liderança da esquerda, colaborou para a derrubada do regime czarista. Então, o czar, que está enfraquecido com essas greves, com a falta de comando, ele estava muito fraco. Então, o pessoal aproveitou para derrubar o czar. Em 1917, então, o governo provisório. O czar foi derrubado, só que ficaram dois poderes ali. O poder da Duma, que era a ideia da monarquia parlamentar dentro da burguesia, dos liberais, e os sovietes, que era dos socialistas. O Lvov, então, presidindo a Duma, então, por interesses, queria continuar na guerra, né? Por suas pretensões realistas, colonialistas e tudo mais, por ser liberal, queria continuar. Só que os sovietes disseram, não, os socialistas queriam o melhor para o nosso povo, vamos sair da guerra e arrumar a fome, arrumar a questão dos greves e arrumar o que está acontecendo no caos interno aqui na Rússia. Em abril, então, começou a ocorrer a anistia geral e alguns perseguidos da época lá do czar acabaram voltando à tona política. Como o Lenin tinha sido preso pelo czar, e ele voltou. E ele chegou apavorando, ele chegou com as 13 de abril ali e estava gritando: paz, tome terra. Por que paz? Chega de guerra, não se preocupar com o que está acontecendo na Rússia. Pão, o pessoal está passando fome, vou dar pão aos trabalhadores. Terra, reforma agrária, pelo amor de Deus, gente. Não dá para concentrar tudo nas mãos de umas pessoas aí, de outras. Gente passando fome, gente não querendo plantar, vamos distribuir de forma mais correta isso aí. Então, os bolcheviques começaram com esse discurso, e era o que o povo queria ouvir, né? O povo está passando fome. Nossa, eles têm ideias maravilhosas, eles querem dar pão para gente, terra e tudo mais. Então, eles estavam ganhando apoio, calor popular. E lá em outubro, então, eles fizeram um movimento armado e
a questão e derrubaram o governo liberal. O poder socialista, então, estava entrando no poder. Entrou o poder socialista, então, que foi formada a República Federal Socialista Soviética Russa, em 1918, e depois foi chamada de União Soviética, em 1918. Então, em março de 1918, foi assinado o Tratado de Brest-Litovsk com a Rússia, saiu da guerra e cedendo territórios à Alemanha. Então, há aquela questão de que a Rússia saiu da guerra, desistiu de alguns territórios, deu a Alemanha, que deu um novo fôlego à Alemanha para sustentar por mais um tempo na Primeira Guerra. Em julho de 18 foi reconhecida a União Soviética. Mais tarde, o governo estava instituído, o governo socialista. Só que alguns outros países capitalistas não achavam isso bacana. Eles começaram a fazer, começaram a financiar alguns chamados exército branco para tentar retomar o poder, alguns liberais. E o exército vermelho, socialista, lembra? Mesmo o comunismo, começou a enfrentar os exércitos brancos. Em 1920, então, a vitória vermelha prevaleceu e a União Soviética se fortaleceu. Organização Soviética. Lenin, então, com os bolcheviques, acabou liderando essa União Soviética, contra o exército branco, e colocou a ideia de comunismo de guerra, que é regular a economia de certa forma, tinha até algumas instituições privadas, mas com controle do Estado, que é a questão da nova política econômica, que na União Soviética, apesar de socialistas, foram adotadas práticas capitalistas para retomar a economia do país, mas o Estado sempre estaria de olho. E também a função dos kulaks, que são a nova classe que vai acontecer na região feudal, na região da Rússia. Foi passando tempo, ele liderando, só que ele morreu um dia. Em 1924 ele morreu e tinha dois caras que queriam o poder. Trotsky e Stalin. Quando o Lenin estava morrendo lá no hospital, ele estava falando: pelo amor de Deus, não deixe nem o Trotsky nem o Stalin liderar esse país, porque eles são malucos. Ok, beleza. Fica aí, morre. E o Trotsky e o Stalin acabaram disputando, de certa forma, o poder, que estavam lá era parte da organização política do país. Eles foram ficados em 1927 com dois ideais diferentes. Trotsky. O que o Trotsky queria uma evolução permanente. A evolução permanente é que o socialismo ele tem que ocorrer de forma gradual em vários países. Tem que ser uma mudança mundial. Os países têm que ser amigos e cooperar uns com os outros. Começa com um país socialismo, vai passando para o outro, até o mundo inteiro ser socialista. Isso é o que eu posso escolher. O Stalin não. O Stalin é mais pé no chão, digamos, ideal. O socialismo único, só que em nosso país. Vamos instituir a ditadura socialista. Eu falo ditadura, mas é isso. Stalin, então, ele acabou eliminando o Trotsky e funcionou medidas no país. Stalin então estava no poder e adotou os planos quinquenais, que é a ideia de que a cada 5 anos ele ia privilegiar determinadas indústrias e modernizar o país e reprimir os kulaks, feitos aqui na época do Lenin, instituindo sólvatas e cólvatas, que era certas propriedades de terra. Os sólvatas eram terras que o Estado teria controle, e os cólvatas seria, de certa forma, privado, mas com licença do Estado. O Stalin liderou a União Soviética, então, até 1954. A gente vai ver, retomar isso aqui mais tarde. Passou o tempo ali, voltamos, então, a guerra acabou. Teve os adversários, um novo marco político na Europa e tudo mais. Panorama da pós-guerra. Como eu disse ali, os Estados Unidos era o único país que participou da guerra e prosperou economicamente após a guerra. Enquanto a maioria dos europeus vitoriosos passaram por crises severas, a questão de crises sociais internas e tudo mais, como o que aconteceu nos países, então, para ter tantas crises? O que aconteceu depois da guerra?
Inglaterra. Vamos focar na Inglaterra agora. 1922. O pessoal estava desempregado, o pessoal não tinha que trabalhar. O pessoal acompanhou várias greves. Em 1924, então, entrou um governo trabalhista e algumas reivindicações dos trabalhadores para tentar levantar essas questões acabaram sendo atendidas, mas não foi muito frutífero isso aí que foi feito. Em 1926, chegou a ter uma greve de mais de 6 milhões de pessoas. Essa de Inglaterra estava cada vez mais tendo mais emprego. E com 1929, com a crise da Bolsa de Valores de Nova York, isso se aumentou vertiginosamente e o emprego aumentou um monte. Na Inglaterra, a gente lembra de vários desempregos. Tentaram formar concessões, mas acabaram sendo frutíferos e o desemprego aumentou muito. Na França, o que aconteceu lá na França? Devido à guerra, a França, como ela era. Lembra que, lembrando o mapa político, tinha a Alemanha e na frente do oeste da Alemanha tinha a França. Ou seja, o principal país que era atingido pela Alemanha era a França. E a França precisava da ajuda dos outros, a Inglaterra e dos Estados Unidos. Ou seja, a Inglaterra fornecia mantimentos, fornecia dinheiro e tudo mais dos Estados Unidos, só que as dívidas ficam, não sobem. E a França acumulou, e estava começando a ficar difícil de pagar, principalmente depois da guerra. Os Estados Unidos estavam começando a Revolução Russa lá na Rússia. E os ideais socialistas acabaram se expandindo por vários lugares. E na França aconteceu isso também. Os operários viram que era interessante, né, um governo socialista, um governo dos trabalhadores, e muitos operários paralisaram o país e realizaram uma greve em 19. Em 1921, chegou a ser fundado até o Partido Comunista Francês. Surgiu o Partido Comunista Francês. A burguesia, que detinha grandes poderes locais, não via isso com bons olhos, logicamente, esses interesses seriam atingidos. Ou seja, como eles estavam atemorizados por isso, eles foram lá no governo e disseram: ó, pessoal, dá uma controle isso aí, pelo amor de Deus, tem um governo comunista aqui. Então, como eles eram os grandes proprietários e tudo mais, tinham a ver com o governo não disse: beleza, vamos dar uma olhada nisso aí. Controlou para calcular essas questões ideológicas. O que aconteceu depois da guerra na Itália? A Itália venceu a guerra, beleza? Mas saiu com crise. Assim, a maioria saiu com crise, inflação e greve. Isso aqui é básico. A maioria dos países europeus tinha greves sociais, tinha problemas sociais. Grandes empresas na época, como a Fiat, por exemplo, ela estava lutando com a guerra. E as empresas armamentistas, principalmente. As empresas armamentistas estavam fazendo arma, vendendo arma para a guerra. Okay. Só que passou a guerra, passou a fase. Para quem eles vão vender as coisas agora? O empresariado ficou insatisfeito, porque não tinha mais muito mercado, estava ficando mais forte, começou a ter desemprego com isso, e o governo liberal ali não estava dando conta de controlar esses empresariais. Os operários, então, desempregados, passando fora, começaram a fazer movimentos, e com os ideais do socialismo, fundaram o Partido Socialista e Comunista na Itália também. Ok. Tem esses partidos comunistas e socialistas, mas sempre tem o lado burguês liberal aqui naquele país também, que não quer o avanço do comunismo, não quer o socialismo. Então, em 1919, Mussolini, o nome, criou um grupo paramilitar financiado pela burguesia. Em 1921, criou o Partido Nacional Fascista. O movimento operário aconteceu e, como lá na França e em outros países, os empresários e proprietários ficavam penalizados. Não queremos avanço comunista, pelo amor de Deus. Queremos os privilégios assegurados. E o governo era muito fraco para controlar isso. Como o fascismo ele falava que os burgueses e liberais queriam viver, o prestígio deles ia aumentando cada vez mais. Então, em 1922, o Partido Fascista, que Mussolini e fizeram a marcha sobre Roma para demonstrar o poder que eles tinham. E 5 dias depois, o rei italiano convidou o Mussolini para formar um novo governo. Disse: ó, Mussolini, está com as ideias de vocês aí, querem um governo forte e tudo mais, então chega aí, faz um governo e aí perde as coisas. Beleza. O
cara convidou o Mussolini para fazer o governo, o Mussolini disse: tá bom. Então, Mussolini, que também é conhecido como o Duce, né, ele formou a ditadura totalitária lá na Itália, reprimindo liberdades e instalando um novo governo. Né, passou pelo governo liberal fraco que tinha e foi instaurada a ditadura totalitária. Quais são as características desse Estado fascista? O que faz o Estado fascista ser o que ele é? O Estado interventor economicamente, né, porque o empresariado não está dando conta de se virar sozinho. Então o Estado vai ter que dar uma controlada nessa questão. Controle da cultura, para fazer o povo pensar no que eles querem. Militarismo, poderio militar é muito importante nessa questão. E anticomunismo, controle do movimento operário. Né? Se for instituir esse governo para parar o avanço do povo comunista e socialista, então nada mais lógico do que anticomunismo e controle do movimento operário. Foi feita uma grande propaganda nacionalista, então chamamos os italianos para construir uma grande república. Vem, italianos, nós somos italianos, somos fortes, então temos que nos sentir nacionais para fortalecer o país, para fortalecer o que é nosso. O militarismo, então, como tinha bastante investimento em militares, as indústrias velhas foram aumentando. Em 1929, com o Tratado de Latrão, que foi conhecido do Estado do Vaticano, e a aliança para a questão católica e tudo mais. E todas as principais características do Estado fascista. A questão 5.1 da aula 5, se puderem achar. Tem 2 ciclos ali. É uma questão lá da UBS da USP, caiu praticamente na descrição do fascismo italiano. Associa a situação interna da Itália à ascensão do fascismo ao poder, em 1922. Praticamente foi escrito até agora. Como é que começou a acontecer a ditadura totalitária da Itália? Tinha uma crise econômica, greves, operários, a questão do avanço do comunismo, a repressão por isso, a ideologia liberal, a ideologia fascista, os empresariados queriam ouvir. E como a esquerda estava fazendo muitos protestos e greves, nada melhor do que esses avanços. Então, associar a situação interna da Itália, que é a situação das greves e fome, o tumulto ideológico, e o fascismo acendendo o poder dos empresários e o Mussolini apoiando essa questão. Tá, pós-guerra. Lá nos países ibéricos, Portugal, Espanha e assim. Na Espanha, até 31 era monarquia, no país da Espanha, e as eleições colocaram uma república. E a mesma coisa aconteceu lá nos outros países. Socialistas, greve, fome e tudo mais, empresariados temendo o avanço do socialismo, então financiaram a guerra civil, que os socialistas, apoiando um grande nome, né, como na Itália foi o Mussolini, na Espanha foi o Franco, que estabeleceu o franquismo, a ditadura, por um longo período. Em Portugal, a mesma coisa. Em 1928 foi o Salazar, o socialismo, implantou a ditadura dele para conter esses avanços socialistas e revoltas operárias. Importante. Pós-guerra, Alemanha. Tá, vimos lá que a Alemanha teve a fase imposta, teve a assinação do tratado e tudo mais, tem outros problemas. Afetado pela guerra, eles se sentiam humilhados, né? Foram rendidos aos adversários. E como é que ficou a questão social da Alemanha? O que aconteceu por lá? Em 1919, começaram a ocorrer motins, greves e tudo mais, e como nos outros países, ocorreu a formação do Partido Comunista Alemão, ideais socialistas. E os direitos financiados tentaram imprimir essa avanço. Era chamada de República de Weimar, que foi uma monarquia parlamentar, que foi extremamente tumultuada. Em 1920, que aparece? Hitler fundou o Partido Nacional Socialista dos Trabalhadores. Mais tarde, foi o chamado conhecido Partido Nazista. A República de Weimar, ela era bem aberta à formação de partidos políticos, à liberdade, ideologias e tudo mais, e por isso que o Partido Nazista
era totalmente aceitável na época. Formar as ideologias era permitido normalmente. Em 1923, então, lembrando que a Alemanha foi mandada a pagar várias dívidas, não dava para pagar as dívidas, lógico, a Alemanha estava destroçada. E em represália ainda, como os outros países ali que queriam uma indenização viram que a Alemanha estava pagando, eles foram lá invadindo o Vale do Rio Burgo, que era uma das áreas que a Alemanha explorava bastante riquezas e minérios e vivia um pouco da economia daquilo. A Alemanha perdeu o Vale do Rio Burgo, mais um problema para ela, porque agora causou mais inflação e mais desemprego na Alemanha. Tá, Hitler e seu grupo, então, viram que aquele governo era fraco, não fazia nada, tentaram dar um golpe, mas foram presos. E lá na cadeia, nessa época, o Hitler escreveu o Mein Kampf, que é a minha luta, ele escreveu os ideais fascistas. Em 1924, os Estados Unidos, então, o poder financeiro para os anos felizes, forneceram ajuda econômica para a Alemanha. E com essa ajuda econômica, então, a Alemanha conseguiu se recuperar de certa forma. Só que os Estados Unidos estavam ajudando a Alemanha, beleza, e em 29 teve a quebra do Bolsa de Valores. Os Estados Unidos parou de mandar os investimentos. A Alemanha, então, ficou sem investimentos, ficou em crise de voltas. Os investimentos pararam e a dívida ficou. Então, como começou a ocorrer greves, mais novamente, grupos pediam uma medida socialista novamente. E a propaganda nazista, defendendo o idealismo alemão, começou a ganhar novos áreas na região. Quais eram as ideias nazistas que foram pegando as pessoas assim, as pessoas começaram a apoiar? A raça ariana alemã. Que a raça ariana seria superior a qualquer outra raça e o povo alemão é mais poderoso e forte. E vem combater os comunistas inimigos, pois eles que estão impedindo o crescimento econômico. Eles ficam fazendo greve, ficam fazendo briga aí e não fazem nada. Temos que combatê-los. Temos que buscar novos territórios ao leste, temos que buscar nosso espaço vital. Vamos nos vingar daqueles ali que colocaram um monte de condições para a gente pagar, vingança sobre eles. E o antisemitismo, que são os judeus, porque os judeus eram grupos, eram pessoas que tinham um grande poder financeiro dentro da Alemanha. Ou seja, o povo alemão, muitas vezes tinha o alemão passando fome enquanto um judeu ganhava muito dinheiro lá dentro. Então eles diziam, isso está errado, como é que um judeu vem aqui no nosso país, ganha muito dinheiro, e o alemão que é daqui passa fome? Está errado, vamos acabar com eles. E realizaram a comunidade alemã. Em 1933, Hindenburg, que era o presidente alemão, convidou Hitler para ser o chanceler da República, para formar um novo governo. Então, Hitler naturalizou a organização, naturalizou os comunistas, instalou um novo governo e propagou a propaganda nazista para a região. A questão 1 ali da aula 5, ela trata exatamente dessas questões aí, da Alemanha pós-guerra. Bem rápido. Tá bom, então. Vou ter que falar bem mega rápido agora, porque está acabando o tempo. Senão eu vou furar demais. Tá, a questão 1 da aula 5 é falar exatamente das questões que tornaram a totalitária e tudo mais. Nos Estados Unidos, foi o grande vencedor da Segunda Guerra, ele saiu um pouco abatido, foi um país mais rico do mundo. Ele tinha grande produtividade porque ele fabricava muitos produtos, vendia por preço baixo e fornecia para o mundo inteiro seus produtos. Teve grande valorização na sua região e no capital. Esses anos aí, pós-guerra, foram os conhecidos American Way of Life, que é um grande estilo de vida americano para os cidadãos, um modo a se buscar, um modo ideal para os países. A crise de 29, então. Tudo estava bem, até que o mercado era menor que a produção. Começou a produzir muito produto e o mercado não era muito alto, não tinha muito consumidor para consumir tanto produto assim. Então a Bolsa de Valores de Nova York se segurou por um tempo, mas quando sofreu a influência disso, ela despencou rapidamente. Em 29 a cotação dos títulos caiu, arruinou investidores
e prejudicou as empresas que ali estavam. Então, como resolver essa questão? Tanto 29 que prejudicou os outros países da Europa. Roosevelt assumiu em 1933, reuniu alguns técnicos especialistas para tentar resolver esse problema. Foi feito o New Deal, que é baseado nas ideais de Keynes, que dava uma certa ideia da intervenção do Estado na economia. O Estado investia na agricultura para eles pararem de produzir, reduzia a taxa de juros, fazia mais obras públicas para gerar emprego e também estimulava o consumo. Tipo, consuma, coma isso, vá nisso, tudo mais. Isso aí acabou com uma segunda depressão, mas com a Segunda Guerra Mundial a indústria bélica aumentou novamente porque ela produzia bastante armas. Segunda Guerra Mundial. Crise econômica, né? A quebra da bolsa de valores foi muito relevante. O deu demorava a se recuperar, para enfrentar os problemas, né? Por causa do nível de investimentos. A Itália e a Alemanha viviam da indústria armamentista. Enquanto isso, Hitler, lá com seus ideais nazistas, estava violando o Tratado de Versalhes. Ele estava começando a querer expandir o país dele. A Inglaterra e a França não sabiam lidar com isso e tentaram apaziguar a situação da Alemanha. A Alemanha, calma, por favor. A Alemanha expansionista, então. Hitler queria rever o Tratado de Versalhes, que é brilhante. Ele queria a volta do corredor polonês, que era uma área que a Polônia saía lá para o mar. Em 34 ele incorporou o Saar, que estava com a França. Em 36 invade o Reno. Em 38 invade a Áustria. E na Conferência Nacional de Munique, ele se reúne com as outras potências mundiais e acaba ficando com os sudetos chefes para eles. Em 39, ele acaba assinando um pacto de não agressão com a União Soviética e começa a ocorrer ameaças à Polônia. A Polônia, o país Polônia e a Inglaterra e a França não gostam disso e acabam mudando sua postura de apaziguamento. Ou seja, ameaçando a Polônia, então vamos invadir, vamos atacar você também. Em 79 invadiu a Polônia e a guerra estava declarada. A Inglaterra e a França diziam, não invada a Polônia, foi lá e invadiu, então está feita a guerra. Primeira fase, a nova ordem nazista era aplicada rapidamente no invadiam, era o Blitzkrieg. Tipo, eles invadiam o país e tomavam o país pensar. Chegavam invadindo, destruíam tudo e tomavam o território, para não dar tempo do país formar uma estratégia defensiva. Instalavam campos de concentração, perseguiam e assassinavam as pessoas. Em 40, depois de invadir a Polônia, voltou-se lá ao oeste novamente, ocupando o país que estava da Bélgica. Em 40, Churchill foi impostado na Inglaterra e colocou a resistência da Inglaterra. E os nazistas neutralizaram a França, né? Eles acabaram invadindo a França. A França não teve força suficiente para segurar a Alemanha e se rendeu. A Inglaterra ficou sozinha nessa questão, Inglaterra e França, sem trânsito para sair da Inglaterra. Foi feito um pacto, então, acho que o Inter, a Itália e a Japão fizeram uma aliança chamada Eixo. A Itália entrou na guerra de Falar, nas territórios africanos, e a organização inglesa, por umas questões geológicas e de relevo, acabaram segurando a invasão da Alemanha no seu território. Em 41, a Alemanha invade regiões balcânicas, só que ela tinha vaga numa organização da União Soviética, e isso estava ajudando ela, porque a União Soviética não atacava. Só que ela cometeu um erro. Ela acabou invadindo a União Soviética e investindo naquele espaço que estava eles não queriam. Aí o Exército Vermelho se organizou e conseguiu manter Moscou. Em 41, o Japão, lá na Ásia, construiu novos territórios, só que acabou atacando Pearl Harbor. Atacando Pearl Harbor, que era uma base naval lá perto do Havaí, os Estados Unidos acabou entrando na guerra. Como é que começou a derrota em hoje? Com a entrada da União Soviética dos Estados Unidos, como um ataque daqueles países ali. E aí, com eles entrando, a Inglaterra ficou mais sussa. Beleza, voltando. O eixo, então, com os territórios que já tinham conquistado, ele tinha material suficiente para se manter um pouco mais tempo na guerra. Em 42, começaram a ocorrer várias derrotas do eixo, teve o Norte do Pacífico, e o episódio de Stalingrado, porque o Exército Vermelho da União Soviética conseguiu combater a Alemanha e recuperar novos territórios em direção a ela. Em 43, a Itália foi invadida por Mussolini depois. A União Soviética ia conquistando territórios. Em 44, desembarque na Normandia, foi o
um grande episódio marcante de muitas pessoas embarcando nessa praia para cercar a Alemanha. Em 1945, Hitler estava, de certa forma, da atuada da Alemanha, não via como não tinha mais como ganhar. Ele se suicidou e a Alemanha assinou a rendição. Em 1945, depois daquele episódio, que o Japão foi atacado por bombas atômicas e depois acabou se rendendo. Após a Segunda Guerra. A Europa estava arrasada, então, pelas perdas materiais e vidas. Os países europeus não eram mais grandes potências, o segundo principal seria os Estados Unidos, eles eram um grande poder. Só que teve um contraponto, o socialismo soviético. Aí teve alguns acordos que aconteceram, com o presidente da Conferência de Fronteiras, a Yalta para a formação da ONU, e a Conferência de Potsdam para fazer o Tribunal de Nuremberg e julgar certos militares que fizeram atrocidades e maldades militares. O Estado de Israel foi formado, então, durante a Segunda Guerra, milhares de judeus tinham sido perseguidos e mortos, com a do Holocausto. Após a guerra, então, teve um movimento sionista de judeus retornarem a um determinado território da nação para formar o território judeu. Em 1948 foi feito o Estado de Israel. Os palestinos, então, acabaram sendo expulsos da região. E em 52 ali na nacionalidade, senão o judeu poderia ser israelita, é ser judeu. A OLP, a Organização de Libertação da Palestina, foi fundada em 64, mas eles fizeram um acordo para parar um pouco os ataques dos palestinos e dos israelitas, e só que não veio a falhar. Descolonização, então. Após a guerra, muitos territórios acabaram sendo descolonizados. Como tem pouco tempo, eu vou tentar bater a questão principal. Eu vou passar os slides para vocês depois, então, que daí está mais explicado essa parte aqui. Eu vou para questões mais relevantes, digamos. Por exemplo, o mundo acabou ficando bipolar após a Segunda Guerra. Os Estados Unidos promovia a questão do capitalismo, a nação mais poderosa do mundo, que era utilizando riqueza natural, fazendo uma grande propaganda da sua democracia, e que o capitalismo levava a prosperidade, né? Então tinha uma grande liderança militar que produzia bombas, armas nucleares, e tinha planos para combater o avanço da esquerda. Tinha o plano Marshall, que é fazer investimentos lá na Europa, para que os países aceitassem, continuassem com a ideologia liberal e ficassem lá dos Estados Unidos, e a OTAN, a Organização do Tratado Atlântico Norte, para fazer um tratado de países na Europa em aliança militar com os Estados Unidos. E do outro lado, o socialismo soviético, que foi organizado do nazismo. Só que em 4 anos após a guerra se recuperou, ou seja, sempre mostrando uma grande eficiência no sistema. E o socialismo era visto com bons olhos, de certo ponto. Em 1949 fez uma bomba atômica, já para se separar os Estados Unidos. Em 50 teve resultados importantes, como erradicou o analfabetismo. E em 55 teve o Pacto de Varsóvia, que era o tempo depois do OTAN, que era a aliança militar com os países. A Guerra Fria, três hipóteses, como eu falei. A União Soviética tem influência europeu, os Estados Unidos financiavam civis na Grécia e na Turquia. Era uma ideia de cortina de ferro, então. O capitalismo mostrava a liberdade do seu sistema e o socialismo e o totalitarismo. E os Estados Unidos eles acabaram tendo uma paranoia comunista de começar a atacar todo mundo, porque eles achavam que tinha uma ideologia comunista no seu país. Mais tarde teve alguns investimentos. A Alemanha, marcante, teve seu território dividido no lado do capitalismo. Essa área que ficou praticamente sobre os Estados Unidos e a União Soviética. E da Guerra Fria, que foi chamada de terror entre duas ideologias, teve algumas pequenas guerras quentes e revoluções. Guerras quentes por quê? Se a Guerra Fria era uma questão ideológica, não tinha um ataque direto, as guerras quentes eram dissidentes de ideias da Guerra Fria, mas aconteciam, eram guerras quentes. A China teve revolução, a Guerra da Coreia foi bem parte disso mesmo, do norte teve forma agrária, teve a aliança da União Soviética e Sul com os Estados Unidos. Eles fizeram um armistício, sem atacar mais, o norte foi extremamente
A Guerra do Vietnã também, tanto que a Guerra do Vietnã teve grandes movimentos contra essa guerra, por questões de que não valia a pena guerrear por um território que não era deles e tudo mais. Os Estados Unidos intervinham para aplicar sua ideologia, mas não dava muito certo. Na Guerra Fria, o principal foi a questão de Cuba, que tinha ditadura do Batista, mas em 59, Fidel Castro, ao poder, nacionaliza empresas de terra e fundam o governo socialista, se aproxima do União Soviética. Teve aí então Kennedy, que era o presidente dos Estados Unidos, era o ex-lando de Cuba, e mais tarde esses mísseis, uma questão quase deu colapso, quase ocorreu a Guerra Fria mesmo, entre a União Soviética e os Estados Unidos, e porque teve uma revolução socialista em Cuba que os Estados Unidos acabaram formando alianças com os países da América Latina e financiando ditaduras para impedir o avanço comunista sobre esses lugares. Aqui está bem descrito. Usa pelos direitos civis, que são questões raciais ou de gênero, que ocorreram muito na questões civis de outros países, como a apartheid, para a igualdade racial. No Oriente Médio, muitos conflitos derivam de questões de petróleo, na OPEP, questões religiosas, por ser o cerne e a origem das três religiões que mais tendem no planeta, e questões de territórios também. Aí também é importante ressaltar a questão do Estado de Israel, que gerou grandes conflitos em 48, a Revolução Islâmica de 1979, que foi instituída a questão do governo islâmico, pelo Shah Pahlavi, e em 88 foi fundada a Al-Qaeda. Para encerrar então, o mundo então teve uma Guerra Fria, a questão bipolar de ideologias, só que um dia a União Soviética acabou entrando em colapso por medidas reformistas, acabou se deteriorando, se dividindo em vários países, e a União Soviética acabou deixando de existir. Ou seja, não tinha mais um mundo bipolar em que se dividia entre socialismo e capitalismo. E aí começou a ocorrer então uma espécie de nova ordem mundial. O mundo então se tornou multipolar. Praticamente os Estados Unidos sendo o grande imperialista das regiões da América, China e Japão nas regiões da Ásia, como os norte e mais, e a União Europeia na Europa e também na Ásia. As características da globalização, esse novo modo de ver o mundo, seria a interligação entre os países, internacionalização, hoje em dia cada país depende do outro, de certa forma, para sobreviver, abrir suas fronteiras, propaganda de consumo, expansão dos ideais liberais e consumistas, a massificação cultural, de certa forma, o país não se restringe a uma cultura única. O país acaba adotando, de certa forma, um misto de outras culturas. No Brasil, por exemplo, não existe não tem, de certa forma, uma cultura do brasileiro. Porque aqui existe um misto que tem uma cultura italiana, cultura norte-americana, assim por diante. E só que aconteceu desse jeito, o país desigualdade tecnológica. Também a questão dos blocos econômicos, uma certa forma de integração entre os países para a formação do seu mercado, com zonas de comércio, a União Europeia, a União Europeia, o Mercosul e assim por diante, que levam essas considerações legais. O mundo, então, praticamente chegando a esse ponto. Eu queria até ter pincelado um pouco o funcionamento dos outros slides, mas está no tempo e eu estou terminando aqui. Praticamente é com 20 é isso, mas eu vou mandar no grupo todos esses slides e qualquer coisa vocês podem entrar em contato comigo, que eu vou dar um auxílio, vou orientar e tudo mais. Vou tentar ver também onde está aí na monitoria e a gente pode aprofundar mais, discutir, qualquer coisa vocês podem entrar em contato.